Boa noite a todo mundo, a todos. Eu sou Cauane, jornalista voluntária da Calentar. Hoje a gente trouxe para conversar um pouco sobre quadro clínico da endometriose. O Dr. Patrick, ele é ginecologista e obstetra, especialista em endometriose e também endoscopia ginecológica. E a gente trouxe também a Sandréa, nossa embaixadora lá de Guarulhos. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente veio falar desse assunto que é tão delicado. Inclusive, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, eu e a Sandréa, sobre a dificuldade de se obter um diagnóstico, né, da endometriose. A Sandréa demorou quase 12 anos para obter esse diagnóstico. Eu queria, na verdade, doutor Patrick, começar, assim, a princípio com essa pergunta, que intriga bastante. Por que muitas vezes ocorre essa demora tremenda para se obter um diagnóstico? Uma pergunta bastante importante. Eu acho que tem a grande relevância desse assunto é justamente pelo desconhecimento da doença. Infelizmente, a gente vê que existe uma cultura de se falar que dor é normal, né? Então, vem muita paciente aqui que acaba falando que já passou por diversos outros médicos que fala, sua mãe tinha dor, sua avó tinha dor, você vai sentir dor. Hoje mesmo veio uma paciente aqui e falou, não, você tem que aprender a conviver com dor, que é um absurdo, né, a gente ouvir esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa, acho que é isso, é essa falta de informação, não só do meio médico, mas do meio leigo também, né? Então, muitas pacientes pensam exatamente isso que eu acabei de dizer. Minha mãe tinha cólica, então é normal eu sentir cólica, né? E elas ficam também postergando muitas vezes. Então, eu acho que o principal é isso. Mas, além disso, e que também tem uma importância muito grande, é que essas pacientes muitas vezes falam, não é normal eu sentir essa dor, né? E elas veem que não é normal. Então, elas também ficam procurando especialistas. E não é tão fácil achar um especialista. Então, esse é o segundo ponto. Aí, achou um especialista. E aí o especialista vai pedir exames específicos para essa doença. E achar um radiologista especialista também não é tão fácil, né? Então, assim, a paciente sai daqui do consultório com uma lista de radiologistas nos quais eu confio. Olha, para fazer ressonância é aqui, para fazer ultrassom do preparo intestinal é aqui. Tá? Então, olha, não é se chegar no laboratório X, quero marcar um ultrassom do preparo intestinal. Não, eu vou chegar no laboratório X, quero marcar com o doutor fulano de tal. E assim, eu forneço uma lista com alguns nomes, mas mesmo assim são poucos, né? São poucos os nomes. Então, imagina isso na saúde privada e quanto mais na saúde pública, né? Então, é menor ainda esse número de profissionais. Então, eu acho que são vários os fatores. Então, o primeiro deles é desconhecer a doença. Segundo, menosprezar a dor, né? Terceiro, é difícil de achar especialista ginecologista. Quarto, é difícil de achar especialista radiologista. Então, são vários os fatores que acabam fazendo com que as pacientes demorem bastante. Teve um trabalho há alguns anos que foi feito, um trabalho multicêntrico, que envolveu Unicamp, USP, Unesp. Então, assim, centros de referência, né? E aí, nesses centros, a média era de 7 anos do início dos sintomas até o diagnóstico da endometriose. Então, a paciente que chegava pelo SUS, enfim, o início dos sintomas até ela conseguir uma vaga em um desses centros e efetivamente fazer o diagnóstico. Mas olha só, eu estou falando de centros de referência nacionalmente, em alguns deles até internacionalmente conhecidos. Imagina se eu pegar o interior do Pará, o interior do Acre, né? Vai ser ainda mais, né? Então, essas pacientes vão ter ainda mais dificuldade em efetivamente conseguir fazer esse diagnóstico. Então, esse tempo de 7 anos, a gente está falando de estado de São Paulo em grandes centros de referência.
né? Mas se você pegar uma periferia do estado, uma periferia da cidade de São Paulo mesmo, que não consegue chegar a um centro de referência como esse, pode ser muito maior. Nossa, é cruel. Então, doutor, foi exatamente isso que me aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, foi exatamente isso que me aconteceu. Eu protelei com a questão da dor. Tinha as dores, só fui dar conta no momento que veio uma dor insuportável, acabei desmaiando em casa. Fui socorrida pelo SAMU 2 vezes. E aí, sim, um médico me pediu uma ressonância. E aí foi constatado já endometriose profunda. Então, E complicou, isso não né? é comum, né? Muitas vezes essas pacientes acabam fazendo um diagnóstico em pronto atendimento, porque elas ficaram protelando, achando que era normal sentir dor, que a Não, própria mulher, muitas vezes, pela pressão externa, pensa, será que eu estou fazendo frescura? exato. Né? Eu tinha dores, assim, no início ia trabalhar com dor, vai levando, empurrando com a barriga. Só que chegou um momento que elas ficaram incapacitantes. Eu já ficava 2, 3 dias em casa. Toda vez que descia minha menstruação, ficava em casa. Tanto que eu tenho uma falta, 2 por mês no meu. Eu E sou aí, professora. Todo mês eu tinha. eu te Aí, pergunto, isso é normal? não. Só que eu Exato. ia no médico, eu questionava, eu falava que. Não, e eu também desconhecia endometriose. Nunca tinha ouvido falar. Depois de velha, eu fui descobrir o que era. Então, aí já estava no estágio avançado, eu tive que fazer a retossigmoide, tirar o ovário, e até hoje eu tô com as sequelas, né? Então, vamos pensar o seguinte, olha só que comparação interessante. Tem um estudo americano falando sobre custos de endometriose. E quando a gente fala de custos de endometriose, eu não tenho que pensar somente no quanto você gastou para fazer a consulta, quanto você gastou para fazer a cirurgia, no quanto você gastou para fazer os exames, enfim. Mas no custo indireto, no quanto você deixou de produzir, faltando ao trabalho, né, deixando de ganhar uma produção, uma promoção, eventualmente, né? Então tem várias coisas implícitas nisso. E o custo anual com a endometriose é um custo semelhante com uma doença extremamente conhecida de todos, diabetes. Se eu chegar em qualquer local aqui e perguntar o que é diabetes, vamos fazer uma comparação aqui. Eu tenho, né, diversos amigos meus da época de colégio, de infância, que não são médicos. Eles perguntam, nossa, Patrick, mas o que é endometriose, né? Às vezes eu vejo o seu Instagram, tá? Eu sei que você é especialista nisso. O que é endometriose? Engenheiros, advogados, especialistas em marketing, enfim, das mais diversas profissões. Então, eles não sabem o que é endometriose, vou lá e explico. Agora, uma doença que tem um custo anual muito semelhante, que é o diabetes, se eu perguntar para qualquer um deles, todos eles sabem o que é diabetes. Então, uma das coisas que a gente tem que conscientizar, que é um absurdo até hoje, é que pessoas venham a saber o que é endometriose somente na vida adulta, assim como aconteceu com você. Né? Então, a gente precisa ensinar o que é endometriose desde pequenininho. Porque, não só porque é uma coisa muito importante, porque compromete muito a qualidade de vida da mulher, mas porque a gente tem uma prevalência muito grande. São muitas. Acho que deu uma cortada. Dá para Voltou. ouvir agora, voltou. Então, assim, são muitas mulheres no mundo inteiro comprometidas com essa doença, né? Se a gente pensar em Brasil, são quase 8 milhões de mulheres. No mundo, quase 200 milhões de mulheres. É muita gente. É muita gente para a gente ficar menosprezando essa doença, né? Então, eu acho que eu quis te interromper quando você falou que você só conheceu isso quando adulta, porque é um absurdo que isso ainda aconteça hoje em dia. A gente precisa fazer campanhas de conscientização cada vez mais. Então, Talvez... doutora. Pode falar, calma. Pode falar. Então, Pode falar, Sandra. Não, eu só ia. Eu sou professora de ciências.
Então, acho que eu sou pioneira, acredito que eu sou a pioneira em começar a falar para minhas alunas desde o 6º ano, né, desde a primeira menstruação, eu já comecei desde 2017 a conversar com elas, na verdade, com a comunidade escolar toda, todos os meninos, as professoras, montei uma palestrinha sobre o tema e a gente já começou a fazer a conscientização, né? Aos pouquinhos a gente chega lá, né, doutor? Exato, exato. Quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar, quanto mais campanhas, mais palestras, quanto mais cedo a gente conseguir ensinar as pessoas sobre a existência dessa doença, melhor, né? A gente vai conseguir minimizar esse tempo gigantesco que existe entre o início dos sintomas e o diagnóstico. É um absurdo isso. Questão de campanha que você falou, doutor Patrick, como, por exemplo, a gente tem campanha de câncer de mama, esse tipo de, em outubro, né, outubro rosa. Qual seria, na verdade, assim, manda fazer sempre acompanhamento, mamografia, esse tipo de coisa, de acompanhamento médico. Quais seriam esses acompanhamentos em relação à endometriose? Seria o aconselhamento de fazer exames? Quais seriam esses exames? Como seria em Então, relação à vamos lá. endometriose? Eu vou falar um pouquinho sobre campanha, sobre o Outubro Rosa, porque é uma coisa que a gente consegue falar e trazer o que a gente tem efetivo. Hoje em dia, o Outubro Rosa não é só câncer de mama, hoje em dia, o Outubro Rosa foi expandido para também todos os cânceres ginecológicos. Né? Então, a gente fala muito também de câncer do colo uterino, que ainda é uma doença muito prevalente e está existindo uma movimentação mundial para tentar acabar com esse câncer, estimulando a vacinação contra o HPV. Então, eu acho que é muito interessante isso, mas demorou muito tempo, né? Se a gente pegar desde o do lançamento da vacina para o HPV para a gente efetivamente ter esse tipo de movimentação, foram muitos anos, né? E isso que é uma doença muito mais conhecida do público geral. A endometriose, a gente conseguiu esse ano agora de 2020, apesar de toda a pandemia, tivemos algumas coisas boas, né? Uma delas é isso, essas lives que não aconteciam com tanta frequência, todas essas ferramentas digitais que nos aproximam tanto hoje, isso é muito legal. Hoje em dia a gente consegue fazer consulta com pacientes de fora do país. Já fiz diversas consultas com o Canadá, Estados Unidos, Portugal, Angola. Então isso é muito legal. A gente consegue aproximar, né, o mundo inteiro assim, a gente, e não só fora do país, mas o país inteiro, né? Isso é muito bom. Mas a gente conseguiu duas coisas muito legais: a Semana de Conscientização da Endometriose e o Dia Nacional de Conscientização da Endometriose. Então, o Dia Nacional de Conscientização da Endometriose é no Março Amarelo, né? Então, no dia 14 de março. Que agora em 2020 caiu numa sexta, no próximo ano cairá num sábado. E a Semana de Conscientização da Endometriose é uma semana antes, sempre a semana do dia 14. E o que acontece? O Março Amarelo, existem algumas campanhas, algumas ações individuais. Eu mesmo tenho uma ação que é o Instituto Vivendo, em que a gente faz um evento para conscientização, né, das mulheres. A gente faz uma linguagem bem próxima, assim. A gente está até já desenvolvendo como vai ser o de 2021. Provavelmente vai ser virtual, né, em decorrência dessa pandemia. 2020 a gente não conseguiu realizar porque a gente foi pego de surpresa e era presencial, a gente teve que cancelar, mas 2021 vai sair. Mas existem outros colegas que também fazem essas ações individuais e a gente tem a Sociedade Brasileira de Endometriose, né, da qual eu faço parte da diretoria, que tem se mostrado a gente tem tentado trazer a sociedade mais próxima do público leigo, né? A sociedade, por muito tempo, ela ficou muito próxima somente dos médicos. A gente está tentando se aproximar cada vez mais do público leigo. Então, algumas medidas são... Hoje, a sociedade tem um perfil no Instagram, coisa que a gente não tinha no passado. A gente tem promovido lives também para conscientização. Então, a gente fica com vários membros da diretoria se revezando nessas lives com diversos temas. Normalmente são os temas nos enviados para que a gente consiga selecionar e montar. Então, isso já é uma forma de conscientização. Hoje em dia, as mídias sociais têm um alcance muito, muito grande, isso é muito legal. Mas, lógico, as nossas campanhas, o Março Amarelo, tudo eles não são tão grandes quanto, infelizmente, quanto são os de o Outubro Rosa. Para você ter ideia,
Em 2019, um jornalista, não importa da onde, entrou em contato comigo para falar: ah, doutor Patrick, tudo bem? O ano passado a gente fez uma matéria com o senhor sobre endometriose no Março Amarelo. O que tem de novo? Né? Aí eu fui falando: ah, não, mas isso não traz muita relevância. Ah, então acho que eu vou tirar da pauta. Olha só. E aí, e assim, apesar de a gente tentar trazer toda a relevância, toda a importância do tema, a gente ainda tem um pouquinho, porque as pessoas não veem a quantidade de gente que é acometida por essa doença. Então, a gente tem que insistir, às vezes, dar murro em pedra, né? Às vezes, a gente tem que continuar, mas vale a pena. É trabalho de formiguinha. Exato, é um trabalho de formiguinha, realmente. Né? E uma ação que eu acho muito interessante que existe mundialmente, por exemplo, é a marcha da endometriose. Aqui no Brasil acaba sendo um pouco restrita a marcha, mas assim, em São Paulo, por exemplo, ocorre. A gente não consegue ter uma adesão tão grande porque a gente não consegue ter uma participação das sociedades, né, nessa marcha, mas quem sabe no futuro a gente consegue tornar essa marcha um pouquinho mais relevante aqui no Brasil, né, com mais força, que a ideia é sempre conscientização, isso é a nossa ideia sempre, e a gente vê em outros locais do mundo o quanto de força tem. Então, a primeira coisa é isso, né, é conscientizar. Então, não adianta eu chegar e mandar fazer exames todo mundo, né, eu tenho que conscientizar sobre o tema. Acho que a primeira coisa é lembrar da doença. Quando tem um ditado que você fala: quando você não sabe o que você está procurando, você não sabe quando você o acha, né? Então, de nada adianta a gente chegar e pedir um monte de exames se você não sabe que existe endometriose, certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente lembrar da doença, a gente conscientizar a população médica, a gente conscientizar a população leiga sobre a existência da doença. E aí sim, como que a gente vai conscientizar? Principalmente falando sobre sintomas. Né, sobre quadro clínico, o que é mais comum, né? Então, o diagnóstico, eu gosto muito dessas mídias digitais, eu me considero uma pessoa moderna, né, nesse ponto, mas eu tenho algumas coisas da medicina que eu gosto muito de uma vanguarda muito importante, né? O que é? A clínica é soberana na medicina. Então, uma coisa que é muito importante, que infelizmente a gente vê alguns médicos esquecendo, é ouvir o paciente. Ouvir o paciente nos traz a queixa, né? A gente ouvir, prestar atenção em todas as queixas da paciente. E aí sim, é que nem eu chego assim, o paciente chega aqui, eu deixo ela fala tudo, né? As pacientes às vezes ficam ansiosas, porque nem sempre é tão fácil marcar uma consulta com um especialista, às vezes esperou um tempo para conseguir agendar, e aí chega aqui, tá ansiosa, fala tudo, pode falar tudo. Vou anotando o que ela falou, vou pescando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí depois eu faço uma anamnese dirigida do que efetivamente faltou ela me contar que eu precisaria saber também. Né? Então, a gente vê muitos médicos já interrompendo o paciente logo no início. Né? Então, querem fazer aquela consulta rápida e não conseguem ouvir o paciente. Então, isso é algo muito falho e que a gente precisa mudar. A clínica é soberana. Então, nesse ponto, nós temos que voltar para a vanguarda da medicina. Não adianta eu pedir uma ressonância, eu pedir um PET scan, eu tenho que ouvir o paciente e depois eu tenho que pôr a mão no paciente, eu tenho que examinar o paciente, né? Então, ouvir o paciente, conseguir pegar toda a história, anotei tudo bonitinho, vou para a sala de exames, vou lá examinar a paciente. Com isso, eu já consigo ter uma suspeita gigantesca. Né? Tem um trabalho que o professor Maurício fez em 2007, se não me engano, em que comparava a assertividade do exame físico em relação a exames de imagem por profissionais bem capacitados. E se é um especialista que ouve o paciente, que faz o exame físico do paciente, 70% a 80% das vezes ele já consegue fazer o diagnóstico. Olha isso. Coisa tão simples, né? É só ouvir e examinar. Né? Eu não estou precisando de nenhum método caro. Eu estou ouvindo e examinando o paciente. Eu já consigo fazer a suspeita diagnóstica, né, e formular minha hipótese e já orientar a paciente em quase 80% das vezes. Olha só. Verdade, doutor. Nesse tempo todo, eu nunca fui examinada. Fiquei anos, nenhum ginecologista. Eu achava até estranho, porque eu fazia meus
preventivos nas férias de janeiro. Todos os exames davam normais, né? Transvaginal, aqueles, né, os básicos aí. Nunca ninguém fez um exame. Se tivesse feito, teria sentido que eu já estava com a endometriose profunda. Sim. Sim. E eu achava que era normal. Ele falava, não tem nada aqui nos exames, vai embora, toma esse remedinho aqui para cólica, e só isso. É muito triste isso, né? É muito triste. Então, muito assim, triste. Respondendo um pouquinho ao que a Kaori me perguntou, o principal ainda é a coisa mais simples do mundo. É ouvir paciente, examinar paciente. Isso é o principal. Só com isso eu já consigo fazer uma triagem gigantesca. E só aí que eu vou pedir algum exame auxiliar. Doutor, você falou agora há pouco sobre sintomas, né? Quais são os sintomas mais comuns da endometriose? E assim, o que seria, como, por exemplo, dor é um sintoma, é algo muito relativo porque pode ser referente a várias doenças, não só a endometriose, né? Então, eu queria saber quais são os sintomas mais comuns da endometriose e o que a paciente fala assim para você que acho que na sua cabeça já meio que apita assim, ai, pode ser endometriose. Então, vamos lá. Eu vou começar do final. O que apita principal é dismenorreia, cólica menstrual. Tá bom? O paciente vem com uma cólica, que nem a Sandra estava nos contando, que é incapacitante, que realmente impede ela de trabalhar ou impede uma menina de ir para a escola, né? Isso a gente tem que ficar com a orelhinha aberta assim, putz, a pulguinha atrás da orelha deve ser endometriose. Ou, no mínimo, eu preciso investigar a endometriose. Então, isso é a primeira coisa. Mas, em relação aos sintomas, eu vou te falar um método mnemônico que a gente ensina, né, nossos alunos, residentes e tal, do como pensar na endometriose, que são os principais. Não são todos os sintomas, mas são os principais. Por que não são todos? Porque a endometriose existe até no pulmão, né? Então, se eu for pegar todos os sintomas, eu vou ter que pegar todos os órgãos possivelmente comprometidos por endometriose. Mas os principais sintomas são os 6Ds, tá? O que são os 6Ds? O primeiro deles é dismenorreia, é a cólica menstrual incapacitante que realmente deixa a mulher prostrada, jogada, improdutiva, que pega a bolsinha de água quente com a melhor amiga dela por alguns dias, né? E isso daí é o primeiro D. O segundo D é a dor pélvica crônica, ou seja, a endometriose não dá dor só, não dá só cólica menstrual. Pode dar dor pélvica durante o mês inteiro sem relação com a menstruação. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. A dor pélvica crônica, a gente precisa pensar em endometriose. O terceiro D, dispareunia de profundidade. O que é isso? É a dor na relação sexual. É a dor na relação sexual no penetração? Não, é no fundo. Tá? Então, não é quando o pênis está entrando, é quando o pênis atinge o fundo da vagina. Por quê? Porque o fundo da vagina é uma região comumente acometida por endometriose. E aí, quando o pênis encosta lá durante o ato sexual, a mulher tem dor. Tem dor em que ela vai evitar algumas posições, que eventualmente ela vai evitar a relação sexual. O quarto D é a dificuldade para engravidar. Tá? Então, não necessariamente a mulher não vai conseguir engravidar. Um levantamento que eu fiz no HC há alguns anos, a gente viu que 40% das nossas pacientes têm dificuldade para engravidar, mas 60% engravidam sem problema. Então, a gente também tem que lembrar disso. Às vezes as mulheres fazem um diagnóstico de endometriose e falam, doutor, eu não vou poder ser mãe. Não. Lembre-se, a maioria engravida sem dificuldades. 60% engravida sem dificuldades. 40% tem algum grau de dificuldade, podendo inclusive necessitar de uma fertilização in vitro. Tá bom? Mas, eventualmente, a gente consegue corrigir com uma cirurgia, mas 60% não vai ter dificuldade. Então, a gente falou o quarto D, dificuldade para engravidar. O quinto D é disquesia, que é dor para evacuar. Cíclica. Como assim? Na menstruação, a mulher tem dor para evacuar. Pode sugerir um acometimento intestinal da endometriose. E o sexto D é a disúria ou hematúria cíclica. Então, é a dor ou sangramento para urinar durante a menstruação.
podendo também sugerir o acometimento da bexiga pela endometriose. Então, esses 6Ds é um método mnemônico fácil de você lembrar, tá? Que você consegue ensinar muita gente, mas eu posso lembrar de vários outros, né? A mulher pode tossir sangue durante a menstruação, que a gente chama de hemoptise catamenial. Pode sugerir um acometimento pulmonar por endometriose. Derrame pleural, né, catamenial. Então, o que é isso? Derrame pleural em toda a menstruação. Pode sugerir o acometimento de pleura, que é uma membrana que reveste o pulmão na endometriose. Dor no ombro direito na menstruação. Pode sugerir o acometimento de diafragma. Dor no bumbum, dor na coxa, dor lombar, dor na entrada da vagina, dor na entrada do ânus. Tudo isso, dependendo de onde é essas dores que eu falei, pode sugerir algum tipo de nervo, como ciático, como pudendo, como obturador, como alguma raiz sacral que pode estar comprometida pela endometriose. Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, vai fazer xixi e não consegue esvaziar por completo. Pode sugerir o acometimento de nervos que controlam a micção. Então, existe uma infinidade de sintomas de pacientes com endometriose. Existe relato na literatura de endometriose no septo nasal, em que a mulher tinha epistaxe, que é sangramento nasal em toda a menstruação. Olha isso. Então, existe uma infinidade de sintomas. Mas os 6 principais, os 6Ds, é o método mnemônico. Se eu conseguir fazer com que uma boa parcela da população brasileira conheça os 6Ds, eu já estou muito feliz. Nossa. Tá certo. A Priscila Sena falou aqui que ela descobriu após 1 ano de casada, endometriose, e há 1 ano ela fez a cirurgia. E aí ela fez, logo após a cirurgia, ela fez o bloqueio da menstruação. Ficou 2 anos sem menstruar e hoje o tratamento é através... André, você está ouvindo a Cauane? Que para mim eu não estou ouvindo, não. Você tá no mudo, André. Desculpa, doutor. Cauane, nós não escutamos você. Eu caiu aqui. Desculpa, pessoal. Eu estava comentando do relato da Priscila Sena, que há 1 ano fez a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, ela fez o bloqueio da menstruação. E hoje o tratamento dela é através do Dienogest ou Gestinol 28. Mas continua sentindo muitas dores, enfim. Através da pergunta dela, eu queria saber se o bloqueio menstrual é sempre uma boa opção ou se é algo que depende de paciente para paciente. Como funciona essa questão? Então, primeira coisa, quando a gente vai falar de uso de algum método hormonal, como pílulas anticoncepcionais, eu preciso lembrar dos critérios de elegibilidade para o uso de pílulas hormonais. Então, existem contraindicações relativas, existem contraindicações absolutas. Então, eu não posso falar que o uso hormonal é para todo mundo. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Eu preciso avaliar os critérios de elegibilidade. Bom, passados os critérios de elegibilidade, os pacientes podem utilizar métodos hormonais. Devo ou não devo utilizar? Se eu pensar em tratamento clínico de endometriose, tá? Então eu não operei ninguém ainda. Eu fiz um diagnóstico de endometriose e eu vou pensar em tratamento clínico de endometriose. O tratamento clínico de endometriose, ele é um tratamento dividido em 2 pilares. O pilar hormonal e o pilar complementar. Como assim complementar? O complementar é menos importante? Não. Hoje em dia a gente sabe que alimentação, fisioterapia, manejo de dor, atividade física, manejo do estresse são muito, muito, muito importantes. Tão importantes quanto. Então, quando eu vou tratar uma paciente clinicamente, eu tenho que lembrar que não é simplesmente dar uma pílula anticoncepcional para ela. Eu tenho que lembrar que eu tenho que envolver uma equipe multidisciplinar. Que o sucesso de um tratamento clínico é muito melhor com uma equipe multidisciplinar.
Bom, me atendo exclusivamente ao método hormonal no tratamento clínico numa paciente que eu não operei. Qual que é o objetivo do tratamento clínico? É tentar melhorar a qualidade de vida da paciente, não é diminuir doença, tá? Então, eu não estou tentando fazer com que aquele nódulo diminua de tamanho. Eu estou tentando melhorar as dores daquela paciente usando a parte hormonal e usando o tratamento complementar. Se a gente conseguir, em alguns casos, a gente também está tentando diminuir a progressão dessa doença. Então, ou impedir a progressão dessa doença. Tá? Então, sempre quando eu for introduzir um tratamento clínico para aquela mulher, eu vou fazer acompanhamentos dela, né? Acompanhamento clínico, mais uma vez, ouvindo o paciente, examinando o paciente, e acompanhamento imaginológico, ou seja, fazendo controle de algum exame de imagem que você esteja utilizando. Não vou falar qual que é o melhor exame de imagem, porque ele depende muito da expertise do radiologista, né? Desde que eu tenha um radiologista especialista, tanto o ultrassom com preparo intestinal quanto a ressonância magnética são excelentes exames. Então, você vai fazer um controle imaginológico, vai fazer um controle da clínica da paciente e ver se está dando certo ou se não está dando certo. Se não deu certo, a paciente, mesmo com toda essa estratégia, eu não estou conseguindo uma melhora, eu penso no tratamento cirúrgico. Lógico, existem indicações absolutas de tratamento cirúrgico, mesmo em pacientes assintomáticos. Existe. Tá? Então, vamos pensar. Eu gosto muito de usar o intestino grosso e o intestino delgado como exemplos. O intestino grosso, ele é grosso, né? A gente tem um diâmetro interno de 3, 4 centímetros. Então, para o intestino grosso obstruir, é muito difícil. Só se a gente usa como critério eu tiver mais do que a metade comprometida. Então, mais do que 50% da circunferência de alça comprometida é uma indicação de cirurgia. Mas o intestino delgado é extremamente fino. Então, é um dedinho meu. Então, é muito, muito fácil de obstruir. Então, toda endometriose em intestino delgado tem indicação cirúrgica. Então, existem outras indicações cirúrgicas obrigatórias, não vou citar todas aqui, mas só para saber que existem, sim, algumas indicações cirúrgicas, mesmo que a paciente não tenha nenhum sintoma. Mas, de um modo geral... Pode falar, Cauane. Desculpa. É porque eu fiquei pensando assim, se ela é assintomática, se ela não tem nenhum desses sintomas assim, como que assim, sabe que ela tem e que é preciso fazer a cirurgia? Vou chegar daqui a pouquinho, pô, tá? Ah, tá. Então, só fechar esse raciocínio, eu comento isso daqui. Então, vamos lá. A endometriose, de um modo geral, é um tratamento clínico. Na falha do tratamento clínico, é um tratamento cirúrgico. Lembrando que a gente sempre tem a exceção, que são pacientes assintomáticas, mas que têm lesão de tratamento cirúrgico obrigatório. Tá? Bom, como que eu faço um diagnóstico de uma paciente assintomática? Primeiro, essa paciente tem que vir em consulta de rotina ginecológica. E em toda consulta de rotina ginecológica, essa paciente deve ser examinada. Vocês lembram que exame físico mais clínica de paciente, eu consigo fazer diagnóstico em quase 80% das pacientes. Então, examinando aquela paciente, mesmo que assintomática, eu vejo um ligamento uterosacro espessado, eu vejo um ligamento paracervical espessado, eu vejo um útero mais fixo, ou ela sente dor em determinado ponto. Putz, vamos pensar, será que ela não tem endometriose? Né? Então, essa é a primeira coisa. Tá? E algumas pacientes, e isso é uma primeira coisa que é muito importante, porque infelizmente a gente sabe que muitas mulheres, né, procuram o médico e o médico sequer olha na cara delas, quanto mais examina. Então isso é uma cultura que a gente precisa mudar, né? E isso é muito complexo, porque isso é um defeito de todo o sistema de saúde brasileiro. A gente hoje, por exemplo, no SUS, o SUS no papel é um sistema lindo, na prática não. Se você tem a sorte de estar num serviço universitário de referência, é uma coisa. Se você tem o azar de seguir numa unidade básica de saúde de periferia, é outra. Que às vezes não é nem tão... Assim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, solidária a alguns médicos. Porque alguns médicos, coitados, eles aceitaram trabalhar naquele esquema,
E aí, de repente, um único médico tem 40 pacientes para ver numa tarde, né? Então, às vezes, não é culpa do médico, às vezes é culpa do sistema, né? Então, isso é uma coisa. Lógico que existem médicos que eu não compactuo de jeito nenhum, porque eu sei que eles teriam tempo e eles não fazem porque não querem, né? Mas existem médicos e médicos. A gente consegue ver quando é um médico que está lá tentando se desdobrar para conseguir resolver as coisas. Mas mesmo na saúde privada, quando a gente pega convênios, não é culpa da paciente. Tá? A paciente tem um convênio e quer ser bem atendida. Se aquele médico aceitou atender aquele convênio pelo valor baixo que o convênio quer pagar para ele, não é culpa da paciente. Então, eu lembro quando eu era recém-formado, eu fui atender num ambulatório de um convênio X, em que eu tinha que atender por hora 5 pacientes com direito a mais um encaixe. Ou seja, toda hora eu tinha 6 pacientes. Em 10 minutos, eu não consigo conversar com o paciente, examinar a paciente, colher papel da paciente, ainda limpar a paciente para trocar para vir um outro. Né? Tanto que eu abandonei e não compactuei com isso. Então, infelizmente, a gente vê que o sistema de saúde hoje que existe é falho. Né? Hoje eu atendo na minha clínica privada e eu determino as regras. Eu vou ficar tanto tempo com o paciente e ponto. Eu quero ter tempo para ouvir o paciente. Então, uma paciente assintomática que procura um médico por rotina, muitas vezes ela nem vai ser examinada. Então, ela vai deixar de conseguir fazer algum diagnóstico. Né? Então, pensa o seguinte, eu coloquei uma paciente em posição, vi uma pinta na vulva dela, que é uma pinta suspeita, e eu peço para biopsiar e veio um câncer. O paciente nunca teria nem olhado, provavelmente, lá embaixo. Não vai colocar um espelhinho lá embaixo para ver se tem uma pinta lá embaixo. Entendeu? Normalmente, quem vai ver vai ser o ginecologista. Então, a gente tem que sempre lembrar que é da importância da clínica, né? Da medicina de vanguarda. Ouvir paciente, examinar paciente, isso é muito importante. E algumas pacientes vão acabar descobrindo porque fizeram exames por algum outro motivo. Né? Foi fazer uma tomografia para ver uma pedra nos rins e de repente descobriu que tinha uma endometriose. Né? Então, eventualmente, pode acontecer isso nas pacientes assintomáticas também. Certo. Aproveitando, a Fabiane Gomes, ela falou que ela tem endometriose há 10 anos e no último mês teve muitas dores e descobriu uma adenomiose, mais de 50% do útero e endometriose entre o reto e partes dos ligamentos, sinto muitas dores. Aproveitando esse relato da Fabiane, da Fabiane e também da Sandréia, a gente. Tawane está cortando demais, Tawane. Então, doutora, eu acho que a pergunta é a seguinte: ela queria diferenciar o adenomiose e o endometrioma. Tá. Acho que a pergunta seria essa. É isso. Bom, queria saber a diferença e também sintomas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é endometriose? Então, o útero ele é um grande músculo em que a função uterina é gestacional. Tá? Então, todo mês o útero vai estar pronto para uma gestação. Então, a cavidade uterina é revestida por um tecido chamado endométrio, e esse tecido é como se fosse um colchão para o bebê, para que todo mês a mulher possa gestar. Mulher não engravidou naquele mês, ocorre a menstruação. Então, a menstruação é formada por o descamamento do endométrio, mais o sangue do miométrio, do músculo uterino que fica exposto. O que é endometriose? É quando eu tenho a presença desse endométrio fora do útero. Aonde fora do útero? Qualquer local fora do útero. Bexiga, intestino, ovário, trompa, vagina, nervo pélvico, qualquer local. Isso é endometriose. O que é endometrioma? É quando eu tenho a endometriose no ovário.
E a endometriose no ovário, normalmente, ela se apresenta através de um cisto com um conteúdo que parece chocolate derretido. Tá? A gente chama cisto de chocolate, a gente aprende dessa maneira. Tá? Isso é o endometrioma. O endometrioma, ele é um marcador de doença profunda. Como assim? É muito comum uma mulher fazer uma ultrassom de rotina. Ah, você tem um endometrioma, mas é só isso, você não tem endometriose profunda. Não, se engana. Mais de 90% das vezes em que a mulher tem endometrioma, ela também tem endometriose profunda. Então, se essa mulher fizer um exame especializado, com um radiologista especializado, aí sim ela vai conseguir identificar a doença profunda. O endometrioma em si, ele não dá sintomas, tá? Ele não costuma dar sintomas, lógico, a não ser que ele seja muito volumoso. Mas o endometrioma em si não costuma dar sintomas. Poxa, mas eu tenho endometrioma e eu tenho dor. Sim, o que eu acabei de falar? Mais de 90% das vezes que a mulher tem endometrioma, ela tem endometriose profunda. Então, a dor é da endometriose profunda. Então, sempre que tem endometrioma, tem que investigar a endometriose profunda. Doutor, no meu caso, eu tô com um pequeno endometrioma no ovário direito, porque o esquerdo eu já tirei, mas eu tô na menopausa. E eu desenvolvi esse endometrioma agora, porque o ano passado não tinha aparecido nada. Não pode ser isso. Você já foi operada, primeira Sim. coisa. Então, eu não vi a sua cirurgia, não sei como foi feita. Eu fiz a retossigmoide, tirei a trompa direita e o ovário direito, né? Sim, eu mas já entendo estava isso. na menopausa. Eu entendo isso, mas mesmo você tendo me relatado tudo isso, eu não sei que técnica foi utilizada. Se foi retirada toda a doença que existia na sua pele. Primeira coisa é essa. Então, uma coisa que a gente faz e que alguns colegas não fazem é a retirada da doença na fossa ovárica. O que é isso? É um peritônio em que o ovário fica deitado sobre. Tá? Se eu não tirar a endometriose dessa fossa ovárica, ela pode invadir o ovário novamente e fazer recidiva de endometrioma. Primeira coisa é essa. Segundo, eu já fiz alguns posts sobre endometriose na menopausa e antigamente a gente acreditava que a menopausa era a cura para a endometriose. Em algumas pacientes sim, em outras não. Por quê? Eu estava falando aqui para você que endometriose é a presença do endométrio fora do útero. O endométrio é formado por glândula e estroma. Só que na endometriose eu não tenho só o endométrio. Eu tenho todo um processo inflamatório com muita fibrose ao redor. Então, na menopausa, aquela glândula e estroma podem atrofiar. Podem. Mas toda a fibrose ao redor vai continuar lá e essa fibrose pode vir a dar sintomas. Então, às vezes eu preciso operar pacientes na menopausa porque eu estou tendo bastante sintomas. E aí, algumas outras coisas. A mulher, a própria lesão da endometriose é capaz de produzir estrogênio, que é o hormônio que alimenta a endometriose. Então, é mais um fator que a gente tem que pensar na retirada completa das lesões e, eventualmente, pensar em em operar pacientes na menopausa. Coisas que no passado nos eram ensinadas que não aconteciam, hoje a gente vê, hoje mesmo tiveram duas pacientes aqui, passaram aqui no consultório, que a gente vai indicar cirurgia. Né? As duas na menopausa, as duas com mais de 50 anos. Né? Então, são coisas que a gente não pensava no passado. Tá bom? Então, eu fiz em 2017, 18 e 19 passei bem, agora eu fiz a última ressonância, agora apareceu. Então. E eu tava tranquila, eu tô na menopausa, tô tranquila. Falei, não vai acontecer mais nada. Tá vendo? Né? Tem que ficar em cima, não tem jeito. Tem que ficar em cima, tem que ficar em cima. E aí, o que eu não respondi ainda é o que é a adenomiose, né? E na outra pergunta, eu não respondi sobre o uso de hormônio pós-cirúrgico. Então, eu vou responder as duas agora. Mas pode me interromper a hora que quiserem, tá? Bom, eu falei aqui que o útero é um músculo, né? Que ele contrai no trabalho de parto, que ele contrai na menstruação, e que a cavidade uterina, ou seja, a parte de dentro do útero,
é revestida pelo endométrio. O que é adenomiose? É quando este endométrio infiltra a musculatura do útero. E essa infiltração pode ser focal, ou seja, pode ser só um nódulozinho, só um ponto, ou pode ser difusa, comprometendo o útero inteiro. Quando ela é focal, formando um nódulo, eu consigo fazer cirurgias tipo mioma, tipo cirurgia de mioma. Agora, quando ela é difusa, é muito mais complexo. Existem algumas técnicas cirúrgicas em que você tenta, como se fosse quando você vai comer uma mão papaya, que você vai comendo com a colher, né? Você tira todo o recheio. A técnica cirúrgica da endometriose difusa é mais ou menos semelhante com isso, tá bom? Você vai tirar todo o recheio do útero para tentar tirar. Só que ela não tem uma boa taxa de gestação, tá? Então, assim, é muito experimental ainda fazer esse tipo de cirurgia. Então, o maior grupo é um grupo japonês que faz, tá? Mas eles mesmos só fazem isso em pacientes. Existe uma cultura no Japão de que não pode fazer barriga de aluguel, tá? Então, eles tentam fazer isso lá para tentar permitir que aquela mulher fique grávida, e ele tem uma taxa de gestação em torno de 20%. Mas são partos prematuros, então acaba submetendo a outros riscos também, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Com relação ao uso de hormônios pós-operatório, então, assim, se a gente pegar a literatura fala que o uso de hormônio pós-operatório diminui a chance de recidiva daquela mulher, tá bom? Então a literatura diz isso. O grande problema de trabalhos falando sobre recidiva ou recorrência de doença é que a maior parte deles comparam grupos que operam muito diferentes. Como assim? Não são todos que fazem a retirada da doença. Tem muitos grupos, infelizmente, ainda que fazem a cauterização. E aí, quando você faz a cauterização, não é que você teve uma recidiva gigantesca. Você teve uma recorrência, porque a doença continuou lá, né? Então, essa é a grande questão. É a gente falar cada vez mais, ensinar cada vez mais sobre a técnica cirúrgica adequada. Se eu comparo grupos que fazem uma cirurgia em que retira-se toda a doença, a gente tem taxas de recidiva extremamente mais baixas, né? Então, se eu termino uma cirurgia e eu falo, Sandréia, consegui tirar toda a sua doença, tá? Possivelmente eu posso associar algum tratamento pós-operatório para você, sim. Mas se você falar, Patrick, eu não quero usar hormônio, e eu fiquei tranquilo que eu consegui retirar toda a sua doença, eu posso me dar o luxo de não prescrever um hormônio para você. Lógico, eu vou continuar fazendo o segmento seu. Então, assim, o hormônio no pós-operatório seria bom para todo mundo? Teoricamente, sim, tá? É obrigatório para todo mundo? Não. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Primeiro, lembrar a técnica cirúrgica que foi realizada, que aí a gente consegue otimizar os resultados cada vez mais, ter taxas de recidiva cada vez menores. Doutor, eu fui semana passada no ginecologista, que eu fui levar minha ressonância, que eu vi o endometrioma. Ele falou assim que no meu caso, como eu estou na menopausa, eu não posso mais, já passei do período de usar o hormônio pós-cirurgia. Tem isso também? Usar hormônio... Porque eu falei, porque eu reclamei com ele também por causa, estou na menopausa, não tenho libido, tenho as coisas da menopausa, né? Hormonal, Aí ele falou para mim que eu já não posso mais, que eu já passei do período de usar. Existe isso? A reposição hormonal é um tema um tanto quanto complexo, tá? Por quê? Porque a reposição hormonal ela caiu em descrédito em decorrência de um estudo que foi feito há alguns anos, que foi um estudo mal conduzido, tá? Mas foi um estudo gigantesco. Então a mídia publicou ele, noticiou ele em tudo quanto é lugar, falando sobre ele, só que não é o melhor estudo do mundo, tá bom? Além disso, é um estudo que fala sobre o tipo de hormônio que foi utilizado nessa reposição hormonal, são hormônios que a gente não utiliza mais
tá bom? Ou são pouquíssimos locais que utilizam, tá bom? Que é principalmente o estrogênio equino conjugado. O que acontece na paciente com endometriose? A paciente com endometriose vai variar. Primeiro, o paciente está no SUS, o paciente está na medicina privada. Por quê? Porque existem hormônios que são caros, né? Que são caros, então são estratégias que existem, mas que são caras, são bem caras. Então não é para todo mundo, tá? Então o uso de eventual de implantes hormonais, que são métodos fáceis de utilizar, a gente não consegue usar para todo mundo. Mas a gente tem métodos hoje transdérmicos, que são bons métodos que a gente pode utilizar também. E existe a timbolona, que é algo que a gente acaba utilizando na maior parte das vezes nas pacientes no pós-menopausa. A grande questão da paciente portadora de endometriose e a reposição hormonal é, se eu ainda tenho doença lá e eu der hormônio para ela, eu vou reativar focos. Tá? Esse é um grande X da questão. Agora, pensando em quando eu posso fazer reposição hormonal ou não para uma mulher que não tem endometriose, antigamente falava-se sobre uma janela de oportunidade, ou seja, até 5 anos após a menopausa, você pode introduzir uma reposição hormonal. Passados 5 anos da menopausa, você não poderia. Tá bom? Hoje, isso daí tem sido cada vez mais revisto, as sociedades de climatério têm visto isso muito diferente hoje em dia. Tá? Então, eu não sou especialista em climatério, Tá. mas... Mas é por isso que ele deve ter falado, porque faz mais de 5 anos, né, no caso. Então, mas hoje em dia isso tem sido bastante revisto também, tá bom? Então, isso... E no meu caso agora, vai que se eu vou usar um hormônio agora também com esse endometrioma, aí ele cresce, né? Vai saber. Essa é a maior questão, tá bom? Mas existem algumas estratégias que poderiam ser utilizadas para você, sim. Tá bom. Pessoal, para a gente finalizar, a Elisângela Marcos, ela fez uma pergunta aqui. Descobri endometriose no abdômen com 14 milímetros na cicatriz da cesárea, infiltração no intestino, adenomiose e cistos no ovário esquerdo com total comprometimento. Tenho 37 anos, 2 filhos, mas os médicos não querem me operar. Não aguento mais, tomo Alurax há 3 meses e tenho sangramento e muitas dores e cólicas diárias. Será que o meu caso não seria questão de retirada de útero e trompas? Não sei se é só Então, uma questão para... eu acabei de exemplificar aqui, de explicar o que é endometriose. Então, uma coisa que eu gosto de falar bastante, retirar o útero não trata endometriose. Tá? Retirar o útero não trata endometriose. Retirar o útero quando? Quando eu tenho alguma doença uterina. Então, no caso, ela tem adenomiose, né, que você me descreveu aí. Né? Ela já tem prole constituída, ou seja, já tem filhos, ela não tem mais desejo reprodutivo. Então, a esterectomia pode ser uma opção para ela. No entanto, ela ainda tem 37 anos, os ovários devem ficar. Não posso tirar os ovários dela. Então, a produção hormonal dela vai continuar. E ela tem muita endometriose aí que você descreveu. Então, não é só tirar o útero e a trompa. É tirar o útero, trompa e tirar a endometriose. Tirar a endometriose da cicatriz da cesárea, tirar a endometriose dos ovários, tirar a endometriose do intestino, tirar a endometriose aonde tiver endometriose. Então, o tratamento dela não é só uma esterectomia. Certo. Bom... Qual que é o nome dela, Cauane? Ela é a Elisângela Marcos. Então, Elisângela, depois você entra em contato com a nossa ONG, chama a gente na mensagem, no Messenger, tá bom? Pra gente conversar com você melhor. Bom, eu acredito que por hoje é só. A gente já fez um tempo legal. Gostaria de agradecer imensamente pela disponibilidade do Dr. Patrick, da Sandrea. Foi proveitosa a conversa, vocês são pessoas muito especiais. Dr. Patrick, o cooperador aqui da ONG, sem palavras, a Sandrea, muito obrigada. Quero agradecer pela participação de você.
e pra gente e contar com a presença de todo mundo da nossa live na próxima semana. E é isso. Muito obrigada, uma boa noite. Posso Maravilha. agradecer também? Doutor, eu queria agradecer muito o senhor pelas informações, pela dedicação, parabenizo a sua dedicação e vamos continuar. O senhor conscientizando aí a parte médica, né, os colegas de trabalho, nós da ONG também já começamos a fazer esse trabalho de conscientização, de levar palestras, um pouquinho que nós sabemos, né, passar. Né, e todo o apoio que o senhor está dando para nós. Obrigada, viu? Sempre um prazer. Podem contar comigo para lives, para palestras, para tudo aí. Podem sempre contar comigo. Obrigada, Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe nós todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite.